Queridos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria e o privilégio de, pela graça do Senhor, concluirmos o estudo na primeira epístola de João. Depois de vários meses, seguindo aí verso a verso, capítulo a capítulo, chegamos então ao final. Então vamos lá. 1 João, capítulo 5, dos versos 18 ao 21. Eu quero fazer a leitura desde o verso 13. Diz-nos assim, então: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fiz questão de ler a partir do verso 13, porque foi a última vez que nos aproximamos desse texto e falamos sobre ele. Falamos então a partir do versículo 13. E nós vimos então que João tratou nesses versos 13 até o 17, ele tratou a respeito da apostasia, que é o que o João chama aqui nesse texto de pecado para a morte. E esse pecado, então, para a morte, é o pecado da negação consciente e voluntária a respeito do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, e passar, portanto, e deixar esse conhecimento, e passar a adorar e a seguir falsos ensinos, os falsos mestres, no lugar de seguir a Deus, seguir a Cristo. Ou seja, o pecado da apostasia é a rejeição sobre quem Jesus Cristo verdadeiramente é e o que ele fez. É negar isso, é se opor a quem Jesus é e o que ele fez. E o que, na prática, evidencia-se pelo abandono da comunhão com os irmãos. É visto, portanto, aqueles que negam a Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, tanto a sua pessoa, quem ele é, e como aquilo que ele faz, a sua obra, aqueles que negam isso, eles certamente, queridos, eles não vão suportar, não vão aguentar permanecer no meio daqueles que reconhecem quem é Jesus Cristo e o que ele fez. Por isso, abandonam o meio da igreja. E o abandonar a fé, uma das evidências é esta: sair do meio do povo de Deus. Mas não é sair para qualquer lugar. Não é sair para uma outra denominação, que por vezes podemos até pensar, sendo uma denominação verdadeiramente cristã, que prega a palavra de Deus, que de fato reconhece a pessoa e a obra de Jesus Cristo, então é uma denominação verdadeiramente evangélica, bíblica. Então não são esses que saem da denominação presbiteriana e vão para uma outra denominação que podemos dizer que são apóstatas. Não, mas são aqueles que abandonam de forma radical e total o estar e o conviver
na presença, na comunhão com Deus junto com os irmãos. É os que de fato abandonam a igreja de Jesus Cristo. São capazes até mesmo de ir para outras seitas, ou mesmo para seita nenhuma, tipo instituída oficialmente, mas simplesmente caminham pelo mundo, errantes, como vemos muitos por aí. Então, a respeito disso é que João fala aqui nesses primeiros versos, a partir do versículo 13, de gente que abandona a fé de uma maneira radical, definitiva. É certo, queridos irmãos, que há um outro tipo de apostasia, que nós podemos dizer assim, que é um abandono temporário da igreja de Jesus Cristo. Não é certo que nós vemos isso de vez em quando? Pessoas que estão no nosso meio, ou no meio da igreja de Jesus Cristo, que efetivamente até servem ao Senhor em diversas funções mesmo na igreja, mas que de repente desaparecem da igreja. Mas que por algum motivo, depois outro, em algum tempo, retornam à igreja. Se não dentro das mesmas quatro paredes que estavam, em alguma outra, mas retornam. Isso nós podemos chamar de uma apostasia temporária. Não é? Algo aconteceu. Não é? Um desvio, alguma tristeza muito grande com a própria denominação, ou com os próprios irmãos, não é? Ou um próprio seu pecado que o envergonha demais e que ele se sente, portanto, não perdoado por Deus. Enfim, diversos motivos podem ocorrer que fizeram com que ele abandonasse por um tempo o convívio dos irmãos, mas não caracteriza de uma apostasia definitiva de o negar a Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Agora, nesses versos que nós acabamos de ler, e que vamos tratar deles agora, a partir do verso 18, João mostra que o verdadeiro cristão, ele jamais vai cometer esse tipo de pecado. O da apostasia, o do abandono definitivo da fé. Mesmo ele ainda sendo, e nós somos ainda pecadores, mesmo sendo pecadores, infelizmente, nós jamais vamos abandonar a fé genuína. Mas é interessante que o texto vai nos dizer que esse não abandono da fé por nós, e falando da outra forma, essa permanência nós na fé e no convívio com os irmãos, não depende de nós. Porque se dependesse de nós mesmos, certamente deixaríamos, abandonaríamos. O texto vai dizer claramente para nós: o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos guarda, ele nos preserva. Vemos aqui, portanto, nesse texto, a linda, maravilhosa, encorajadora, fortalecedora doutrina da perseverança dos santos. Onde Deus, através da sua palavra e da ação poderosa do seu Santo Espírito, por Jesus Cristo, nos faz permanecer junto dele, nos guarda de tropeçarmos de tal forma que vamos deixar a fé, vamos abandonar o Filho de Deus e o seu povo, de maneira alguma. Portanto, João vai registrar aqui algumas certezas que nós, como cristãos, temos por sermos filhos de Deus, por termos sido regenerados, salvos por Cristo. Algumas certezas na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Algumas convicções que nós, como crente, temos. E elas certamente nos dão segurança, firmam a nossa fé e mostram claramente para nós que nós somos amavelmente cuidados e protegidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que João vai mostrar para nós aqui nestes versos finais. Algumas certezas, portanto, que nós como cristãos temos. E só temos porque somos de fato cristãos. Fomos nascidos
de novo. Então ele começa no versículo 18. Podemos dizer aqui que a primeira convicção que podemos ter é exatamente esta. Ele diz assim: sabemos, não temos dúvida alguma, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E o contexto imediato desta palavra, desse versículo 18, nos remete ao que ele acabou de dizer a respeito da apostasia. Significa, portanto, que o cristão não vai cometer o pecado da apostasia, porque é disso que João está tratando. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, que foi regenerado, que foi convertido por Deus, nós sabemos. Nós, os crentes, sabemos que não vivemos em pecado, que o cristão não vive em pecado. Porque ele vai dizer ainda na sequência, olhe lá, antes, aquele, e esse aquele está com letra maiúscula, referindo-se a Jesus Cristo, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Antes, aquele que nasceu de Deus. Portanto, ao invés de pecar para a morte, o crente em Jesus Cristo, ele não vive em pecado. Ou seja, ele se guarda do pecado. O crente em Jesus Cristo, ele sabe o que é pecado. Ele sabe que nasceu de novo, foi regenerado e agora busca viver uma vida reta, santa, pura, diante de Deus. Ele tem agora esse entendimento. O cristão, o filho de Deus, tem aquela luzinha que o alerta a cada momento, a cada vez. Um pensamento mau, um olhar impuro, uma palavra ofensiva. O Filho de Deus, os crentes de Jesus Cristo, percebem, sabem quando praticam o mal, quando pecam. O Filho de Deus, o crente, se preocupa com isso. Será que pensei mal do irmão? Será que glorifiquei a Deus com este meu ato, com esta minha atitude? Verdadeiramente o Filho de Deus, quando coloca a cabeça no travesseiro, isso também ao longo do dia, não colocando a cabeça no travesseiro ao longo do dia, mas enfim, quando chega no fim do dia, ele põe a cabeça no travesseiro, e estas coisas vêm à sua mente, porque o Espírito Santo do Senhor mostra para ele, porque ele é um filho de Deus, porque Deus está cuidando dele. Porque o pecado, irmãos e irmãs, arrebenta com a gente. O pecado destrói a gente. Não é assim que acontece conosco quando estamos amargurados com alguém? Ou alguém está feliz quando está amargurado com alguém? Alguém está saltitando de alegria quando disse e ofendeu alguém? Um crente. Para o crente pensar que pecou contra alguém e contra Deus, o arrebenta. E o verdadeiro crente se prostra de joelhos diante de Deus, em arrependimento. Assim como os apóstatas não aguentam ficar no meio do povo de Deus, porque se falam das coisas de Deus, no meio do povo de Deus se vive o amor de Deus. No meio do povo de Deus se ouve a palavra de Deus. No meio do povo de Deus, o povo busca caminhar, andar, servir, amar a Deus. Assim como ele não aguenta ficar no meio desse povo, o crente, o Filho de Deus, que foi feito santo,
que foi regenerado, que foi nascido de novo, ele não aguenta ficar em pecado. Porque se ele aguenta, lança-se a dúvida se de fato é um cristão. Mas tudo isso, irmãos e irmãs, ele não faz por conta própria. Diz-nos o texto que antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o guarda, cuida dele. Mas ele segue dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno aqui está com letra maiúscula. É o diabo, é Satanás, é o inimigo das nossas almas, que uma vez mais as Escrituras registram que ele de fato existe. Porque há quem diga que o diabo não existe. Há religiões que pregam que o diabo não existe. Nós não estamos aqui para evidenciar e nem ressaltar a existência do diabo, mas apenas para comunicar, mostrar, revelar o que a própria Escritura fala para nós. Então João vai dizer que o maligno não lhe toca. Isso quer dizer para nós, irmãos e irmãs, que de fato nós agora, em Cristo Jesus, podemos vencer o maligno, podemos vencer o diabo. Olha o que nos diz 1 João aqui, um pouquinho antes, no capítulo 2, nos versos 13 e 14. Pais, eu vos escrevo, e aqui nós já estudamos, não é? Ele não está dizendo aos pais, são aqueles pais que têm filhos, não. Pais está falando aqui para os crentes que já têm uma certa maturidade, ok? São os crentes mais maduros. Ele diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a Jesus Cristo. Eu escrevo para vocês porque vocês conhecem. E ele segue dizendo: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele não diz que vocês vencerão o maligno, mas que vocês têm vencido. E o 14. Filhinhos, e aqui se referindo aos mais novos na fé. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, mesmo sendo novo na fé. Vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E porque a palavra de Deus permanece em vós, e a palavra de Deus permanece em vós, porque vocês são de Deus, e tendes vencido o maligno. Portanto, não vencemos o mal por conta de nossas próprias forças, mas é por causa da palavra de Deus em nós. E a palavra é o próprio Jesus, o próprio Senhor. Mas João vai dizer aqui que o maligno, que o diabo, que o inimigo não nos toca. Queridos, a melhor tradução para esse termo ou verbo tocar aqui seria deter, prender, agarrar. Seria uma melhor tradução. Então o sentido certo, melhor, seria assim, que Satanás não toca o cristão no sentido de que não o domina. Queridos, quem tem a Jesus Cristo como seu Senhor, não tem o diabo como Senhor. Não é mais o pecado que o domina, que o escraviza. Portanto, é este o sentido. Satanás não toca o cristão no sentido de que não o domina. Isso não quer dizer que o diabo não nos tenta, que o diabo não aflige o crente, pois nós temos o exemplo de Jó. Jó, homem de Deus.
Homem fiel a Deus, temente a Deus. E conhecemos muito bem a história, e registrada no primeiro capítulo do livro de Jó, onde o diabo vem e pede permissão a Deus para afligir a Jó. E nós vemos lá no livro de Jó quantas foram as aflições que Jó passou em virtude da permissão de Deus. Portanto, Satanás não domina o cristão mais. Ele pode afligi-lo, ele pode tentá-lo. Mas o contexto vai nos dizer ainda algo mais profundo, que Satanás não domina a nenhum de nós, cristãos, verdadeiramente nascidos de Deus, a ponto de conduzir quem quer que seja ao pecado para a morte, ao pecado da apostasia. É esse o sentido que João quer dizer para nós, que o maligno não nos toca, não nos detém, não nos prende, não nos agarra e não nos conduz de maneira nenhuma. Ele não tem esse poder de fazer-nos desviar e negar a Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Versículo 19. João segue dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aqui nós vemos a segunda convicção que João mostra para nós. Outra convicção que nós crentes temos. Nós sabemos que somos de Deus. Nós temos essa certeza. E repito, não há dúvida alguma na nossa mente e no nosso coração. E algo que nós já vimos anteriormente, como João já mostrou para nós, esta convicção ela vai se mostrar na prática também quando amamos os irmãos e amamos a Deus. Quando buscamos a comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus. Nós sabemos quando as nossas práticas antes de sermos conhecidos por Deus eram outras. E depois que fomos achados, convertidos por Deus, as nossas práticas de vida, elas mudaram. Pois nós nascemos de novo. Agora temos uma outra vida. Não mais a nossa vida, mas a vida de Deus em nós. Sabemos que somos de Deus. Isso quer dizer que nós sabemos que não somos de nós mesmos mais. Isso é difícil para nós, não é? Não é difícil nós admitirmos isso? Que nós não somos mais nossos, que nós não mandamos mais em nós, que nós não nos dirigimos mais, que as nossas vontades não prevalecem mais. É verdade isso? Será que isso acontece conosco? Será que é isso de fato que significa quando João diz sabemos que somos de Deus? E o contraponto que ele faz aqui, não é? E que o mundo inteiro jaz no maligno. Somos de Deus. Somos do céu. Somos do bem, de todo o bem que é Jesus Cristo. E que o mundo inteiro, da onde fomos tirados, da onde não somos mais, jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus. Estamos certos do nosso relacionamento com Deus. Estamos certos que somos de Deus, que pertencemos a Ele. Como também estamos certos, como também temos entendimento da situação que o mundo está.
Essa, portanto, queridos, é a nova realidade da vida do cristão. E essa nova realidade, irmãos e irmãs, é um imenso contraste com a situação do mundo. Pastor John Stott disse o seguinte a respeito disso. Ele falou assim: a humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida e entorpecida, enquanto ele a conduz para a destruição. Temos essa consciência? De que é assim que o mundo está? De que aquele meu irmão, seu irmão de sangue, aquele seu parente, meu parente, aquele seu vizinho, aquele seu super, hiper, mega, max amigo, aquele queridão seu, amigão de tempos, se não conhece a Cristo, se não é salvo por Jesus, se rejeita o Evangelho, ele está a caminho da destruição. Nós lembramos disso. Nós sabemos disso. Que por um lado nós somos de Deus. Estamos nos braços do Senhor, cuidados pelo Rei de toda a glória. Mas que aqueles que não têm Cristo estão caminhando para a destruição, pois estão no maligno. Não sabem disso. Gostam disso. Assim como nós antes de sermos graciosamente encontrados por Deus. Essa, portanto, queridos, é a situação do mundo. E sabemos também que, contrário a isso, nós pertencemos a Deus. E por isso estamos livres do domínio de Satanás. Em João 17,15, Jesus diz, e João registra: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos neste mundo. E não seremos tirados desse mundo, até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Mas estamos sendo cuidados pelo Senhor, pois o Senhor mesmo, Jesus, intercedeu em nosso favor a Deus, pedindo para que Ele nos livre de todo o mal. João vai nos lembrar, portanto, queridos, aqui nesse verso 19, que nós não devemos dar ouvidos aos falsos mestres, que são do mundo e falam da parte do mundo. E que também nós não devemos nos deixar levar pelos desejos mundanos. 1 João 4, 5. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 4. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. São do mundo. Estão relacionados com o mundo. Conhecem as coisas do mundo. Dialogam com o mundo. Vivem as coisas do mundo. Porque são do mundo. No capítulo 2, os versos 15 ao 17. Lá no início, praticamente da sua carta, João diz assim: não ameis o mundo. Não conheça o mundo. Não se relacione com o mundo. Não dê ouvidos ao mundo. É isso que quer dizer não ameis ao mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há meio termo. Não há uma terceira opção também. Ou se está com Deus, ou se está no mundo. Porque tudo que há no mundo, não apenas algumas coisas, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Essa é a segunda convicção que temos
como filhos de Deus, como salvos pelo Senhor Jesus. A terceira convicção, no verso 20, voltando lá para o capítulo 5, no verso 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Não é interessante João usar o verbo nesta forma? Porque ele poderia ter dito, não é? Também sabemos que o Filho de Deus veio. Mas ele diz que o Filho de Deus é vindo. Quer dizer que Jesus de fato já veio, mas continua no nosso meio. Continua conosco. Não é o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, no verso 20? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo não apenas veio, fez a obra, e agora vivam. Não, ele veio, fez a obra, e agora vivam comigo, porque eu estou com vocês até o fim dos séculos. Portanto, nós cristãos sabemos que Jesus Cristo não somente veio e cumpriu todas as promessas com respeito ao Messias, mas que a sua presença é contínua entre nós. Para que mais? Para nos dar o entendimento a respeito do verdadeiro, para reconhecermos o verdadeiro, para reconhecermos quem é Deus. É só por causa de Cristo que nós conhecemos, reconhecemos, entendemos, sabemos, percebemos, usemos qualquer verbo nesse sentido. Quem é Deus? É só por Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outra forma. É interessante notarmos também aqui que João se refere a Jesus Cristo como aquele que faz-nos compreender, reconhecer, perceber quem é Deus. E esta obra, queridos, normalmente nas Escrituras nós vemos que é obra especial do Espírito Santo de Deus, não é? Não é o Espírito Santo de Deus que nos ilumina a respeito da palavra. Não é o Espírito Santo de Deus que de fato nos regenera, nos faz nascer de novo. É o Espírito Santo de Deus que nos faz reconhecer a Deus, a sua obra, a sua pessoa, quem Ele é. É o Espírito Santo de Deus. Mas aqui João se refere a Jesus Cristo, mostrando uma vez mais para nós, queridos, que a Trindade toda está envolvida no processo da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa vida. É certo que por vezes falamos, e os teólogos insistem em mostrar, e a Bíblia também, logicamente, mostra para nós, dizendo que o Pai é o Criador, Jesus Cristo é o Salvador, e o Espírito Santo é aquele que regenera, aquele que aplica a salvação, não é? De Deus, através de Cristo Jesus, a nós. Que há esta compartimentalização, e os teólogos chamam desta a economia de Deus, não é? Há coisas que somente Deus fez, há coisas que somente Jesus Cristo faz e fez, e há coisas que somente o Espírito Santo faz. É óbvio que podemos identificar isso nas Escrituras, mas de um modo geral, nós vemos por todas as Escrituras que o Deus Trino age em nós para a salvação. É obra do Deus único e verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O verdadeiro, portanto, aqui se refere ao próprio Deus. Portanto, queridos, para reconhecermos o verdadeiro é necessário a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Pois Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, como diz João 14,6. E ninguém vem ao Pai, senão por meio de Jesus Cristo. E ele vai seguir dizendo: e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma vez, não é? E estamos no verdadeiro, Jesus Cristo. Acabou de dizer há pouco que o verdadeiro é Deus. Agora ele vem e diz que Jesus Cristo é o verdadeiro e que Jesus Cristo é Deus.
Portanto, queridos, nós não apenas conhecemos o verdadeiro Deus, como também estamos nele. E João faz aqui uma declaração enfática, da mesma maneira como ele fez na introdução do seu evangelho. Vamos ver lá, em João 1:1. Eu sei que é conhecido já esse texto. Creio que muitos aqui poderiam dizê-lo de cor. Mas vamos ler aqui. João 1:1. Vamos ler juntos? Podemos ler já? Juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é que João está dizendo aqui? Que Jesus Cristo é Deus. O Verbo aqui se refere a Jesus Cristo, a palavra, a ação de Deus, ao Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, queridos, João declara aqui explicitamente que Jesus Cristo é o Deus real, é o Deus único e verdadeiro, que se manifestou em carne para a salvação do seu povo, da sua igreja. E nesse sentido, ele também é a vida eterna. Irmãos e irmãs, a vida eterna não está apenas em Cristo, a vida eterna é Jesus Cristo. Portanto, se estamos em Cristo, temos a vida eterna. Fora de Cristo, não há vida eterna. Ele é a própria vida, vida eterna. E com esta, então, afirmação categórica, João encerra sua carta dessa maneira maravilhosa, destruindo toda obra mentirosa de uma vez por toda dos falsos mestres, que diziam exatamente isso, que Jesus Cristo não veio em carne, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Jesus Cristo não nasceu de uma virgem, que Jesus Cristo não foi assunto aos céus, não ressuscitou. Negavam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E João vem, portanto, no final da sua carta e faz essa declaração espantosa, dando, portanto, convicção, gerando convicção na vida daqueles primeiros leitores e na vida de cada um de nós. Vamos para o último versículo? É interessante nós notarmos aqui também que João não encerra a sua carta como podemos reconhecer nas demais cartas, outras da Bíblia, não é? Como Paulo encerra suas cartas, como Pedro. Ele simplesmente encerra a sua carta com um verso que parece não ter nada a ver com o que ele falou o tempo inteiro. Parece que ele encerra a carta de repente, abruptamente, mudando completamente de assunto. Parece que não tem nada a ver. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Penso que, pela graça de Deus e pela manifestação do Espírito Santo do Senhor na vida e na mente de João, ele quis de fato chamar essa atenção. Eles vão ler aquela carta e vão achar estranho aquilo. Vou terminar a carta para ele dizendo: guardem-se dos ídolos. Filhinhos. Aquela maneira carinhosa que João, por várias vezes, se manifestou na carta toda. João, portanto, termina a sua carta dessa forma, de repente, e pode de fato parecer que não tem nada a ver com o que ele disse em toda a carta, mas eu creio, irmãos e irmãs, que é só aparência, pois no entendimento de João, qualquer envolvimento moral que o cristão tenha com o mundo acaba levando ele à idolatria. Prestar atenção nisso? Qualquer envolvimento que eu ou você, ou que qualquer cristão, qualquer envolvimento moral que tenhamos com o mundo, leva-nos à idolatria. Nós, como somos brasileiros, como estamos no ocidente do mundo, e especialmente porque fomos
catequizados ou colonizados pelos portugueses, sabidamente católicos romanos, nós temos apenas, por muitas vezes, e muitos de nós, não quero generalizar, obviamente, o entendimento de que idolatria é apenas quando nos dobramos diante de uma estátua de pau, de pedra ou de gesso. E aí, por isso, aquele evento catastrófico, alguns anos atrás, de um certo pastor chutar a santa. Lembram-se? O reboliço que causou no mundo católico, evangélico, quando aquilo aconteceu. De fato, um absurdo fazer aquilo. Mas este é o pensamento que muitas vezes nós temos. Pensamos que idolatria é apenas nos dobrarmos diante de uma estátua. E porque não fazemos isso, então não somos idólatras. Por isso eu disse que eu não queria generalizar. Obviamente que muitos de nós sabem que não é isso. Que idolatria não é isso apenas. É também, mas não apenas isso. É muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. É muito mais sério do que isso. Idolatria, irmãos e irmãs, é substituir o verdadeiro Deus pelos falsos deuses que o mundo cria e oferece. Idolatria, irmãos e irmãs, é toda forma de prazer e satisfação fora da alegria e do gozo em Deus. Isso é idolatria. Quando eu busco me satisfazer e ter prazer nas coisas que não são de Deus, isso é idolatria. Quando eu coloco isso em primeiro lugar. Aí alguém já pode perguntar, pastor, então eu não posso tirar férias, então eu não posso jogar futebol. Não estamos falando isso. Estamos falando que idolatria é quando eu substituo essas coisas. Eu coloco o prazer, a satisfação da minha própria carne, do meu próprio eu, em lugar de satisfazer-me em Deus, na sua palavra, junto com o seu povo, nas coisas de Deus. É por isso que o salmista no Salmo 1 vai dizer, antes o meu prazer, a minha alegria, aquilo que me satisfaz, aquilo que plenamente me alegra, é a tua lei. É nisso que tenho prazer. É nisso que eu me esbaldo. Creio que há também um texto clássico que mostra para nós o que não é idolatria. Filipenses 4, a partir do verso 8. Diz-nos assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo o que é verdadeiro, de acordo com o que Deus diz o que é verdadeiro. Tudo o que é respeitável, de acordo com o que Deus diz o que é respeitável. Tudo o que é justo, de acordo com o que Deus diz, estabelece o que é justo. O que é puro, qual é a pureza que Deus fala? Deus mesmo é puro.
Não é o que eu acho que seja puro, mas o que Deus diz o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. E se nisso há alguma virtude, é isso que deve ocupar o meu pensamento e o seu pensamento. E fazendo assim, nós vamos deixando a idolatria. E vamos louvando a Deus, cultuando a Deus, buscando a Deus, nos alegrando em Deus, regozijando-nos em Deus e nas coisas de Deus. O que tiver fora disso é idolatria. É sério isso. É profundo isso. Isso vai como que um pé no nosso peito. Nos derruba. Mas finalizando então, irmãos, aplicando no geral esta carta, essa maravilhosa carta que João escreve para nós. O Espírito Santo do Senhor o instruiu, o iluminou, o inspirou para que escrevesse para nós. Portanto, queridos, três pontos apenas para finalizarmos. Creio que nós, depois de examinarmos esta carta, devemos examinar as nossas próprias vidas e buscar na nossa própria vida evidências da graça de Deus em nós. Quais evidências que nós devemos buscar da graça de Deus na nossa vida? Vida santa. Temos buscado viver uma vida santa, de acordo com a palavra de Deus. Procurarmos viver dentro da doutrina correta, a doutrina de Deus, a doutrina bíblica, o ensino da palavra de Deus. São evidências da graça de Deus nas nossas vidas. Mais outras duas que João, pela carta toda, falou. Temos amado o irmão? Temos amado a Deus? O que é amar o irmão e o que é amar a Deus? Portanto, queridos, se nós temos cometido ou estamos cometendo algum tipo de pecado desse, não levar vida santa, não buscar a doutrina correta, não temos amado o irmão e nem a Deus como deveríamos, nós devemos buscar a Cristo e buscar nele o perdão e a restauração. Pois ele inicia a sua carta dizendo: se nós pecarmos, se você pecar, se eu pecar, nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em segundo lugar, João vai dizer para nós nessa carta que a salvação é obra de Deus, do início ao fim. Obra do Senhor. Ele vai dizer para nós que ele não apenas nos salva para a eternidade, mas ele nos preserva do pecado para a morte. Ele nos livra da apostasia. Como também ele não vai permitir que Satanás e nem o mundo nos destrua. Porque ele nos ama. Ele cuida de nós. Deus empenhou tudo o que tinha para cuidar de nós. Entregou Jesus Cristo à morte por nossa causa. O seu bem maior, ele entregou para salvar o seu povo, a sua igreja. E nunca esqueçamos, gente que não valia nada.
Ele também vai nos dar o entendimento para reconhecermos a Cristo, o verdadeiro Deus. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós podemos ouvir a palavra do Senhor e compreendê-la. É por isso que nós podemos nos dobrar diante de Deus. É por isso que nós podemos ter, depois de termos confessado os nossos pecados hoje aqui, e quantas vezes forem necessárias, nós podemos sentir na alma o perdão, a graça, o consolo, o conforto de Deus. É porque nós temos o entendimento de quem é Deus por causa de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Por fim, queridos, João nos esclarece e nos assegura, de uma vez por todas, que Jesus Cristo é Deus. E a Bíblia ensina isso claramente de capa a capa. É certo, queridos, que nós podemos não compreender completamente esse mistério da encarnação de Jesus e da dupla natureza de Cristo. É certo que nós não podemos ter, não é? Podemos não ter esse entendimento completo a respeito disso. Mas nós podemos humildemente afirmar pela fé que Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, aquele que viveu em Nazaré, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Para a nossa salvação, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Adoremos, portanto, ao Senhor, com alegria, com disposição, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.